Olá, pessoal! Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Bom, hoje, graças ao Senhor Jesus, eu estou aqui novamente para falar com vocês sobre a palavra de Deus e é um prazer tremendo, imenso, estar aqui falando de Deus com vocês, tá bom? Eu queria pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho, não são todas, e assistir principalmente esse vídeo até o final. Porque eu tenho certeza que se você fizer isso, Deus ele vai abençoar a sua vida. E assim, certeza absoluta. Porque está escrito que aos que me honram, e o que me servir, meu Pai o honrará. O Senhor Jesus disse. Então, você se inscrevendo aqui, você ativando o sininho na opção todas, você assistindo esse vídeo até o final, você também está servindo a Deus. Então, fique até o final, porque eu tenho certeza que Deus ele vai te honrar. Tá bom, pessoal? Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre algo muito glorioso, muito importante, que está no nosso dia a dia, toda hora. E é muito importante. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele falou assim: as más conversações corrompem os bons costumes. O que é isso? Más conversações. Você tá ali numa conversa e a conversa começa a surgir coisas sobre pornografia, palavrão, aí é um duplo sentido aqui, um duplo sentido lá, um lá ele aqui, que não sei o quê. Então, por mais que pareça inofensivo, isso é um problema. Isso é um problema porque isso vai te prejudicar espiritualmente, sabe? Então, tome cuidado, esse vídeo aqui é um alerta. Tome cuidado, pessoal, com as más conversações. Digo por experiência própria. Eu, quando estava no começo da minha conversão, eu estava naquele processo de largar amizade, etc. E isso aí. Todo mundo tem esse processo, né? Quem tinha amigo do mundo tem esse processo, querendo ou não. Bom, eu ia pra igreja e quando chegava na escola eu tava lá naquele montinho, né? Que falava sobre coisa errada, xingava palavrão, duplo sentido aqui, duplo sentido lá, um lá ele aqui, lá ele lá. E, enfim. E eu ficava dividida. Por quê? Porque eu tava no meio de uma má conversação. Eu tava na rodinha dos escarnecedores. O Davi, né? O rei Davi, ele fala sobre isso em Salmos. No capítulo 1 de Salmos, ele fala sobre a rodinha dos escarnecedores. Então, dá uma lida. Peça entendimento a Deus e vá lá ler. Porque Deus ele vai te honrar se você pôr em prática, né? Então, eu ficava nisso. Eu ficava na rodinha ali dos escarnecedores. E depois eu ia na igreja. E eu ficava total dividida. Por quê? Porque vinha pensamentos, volta pro mundo de novo, faz aquilo lá, faz aquilo ali e tal. E faltava um fiozinho pra eu voltar. Mas o que aconteceu? Deus, ele teve misericórdia de mim, me ajudou, tal. Porque se não fosse ele, pessoal, não estaria aqui, né? Porque teve tanta oportunidade pra cair, mas graças a Deus, ele me deu força pra resistir. Então, faltou um fiozinho pra eu voltar. Mas o que Deus fez? Não, Raquel, não faça isso. Eu tenho misericórdia de você. Então, ele teve misericórdia de mim. Mas, e se é você? Você aí que é convertida, você é um cristão, e você tá lá na rodinha dos escarnecedores, você tá lá no meio das más conversações, e você vai lá e cai. Como é que fica a sua salvação? Então, pessoal, isso que o apóstolo Paulo falou é muito forte. O Espírito Santo usando ele, é muito forte. Porque as más conversações, por mais que pareça algo inofensivo, é algo muito perigoso. Porque Jesus, ele disse que o que contamina não é o que entra, mas o que sai, né? Então, imagina só, você tá lá no meio das conversações, mais conversações, e ele tá falando um assunto, né, do capeta, e você vai lá e fala algo do capeta. Você acha que isso não vai te contaminar? Vai contaminar. Porque, por exemplo, meu pai sempre me dá esse exemplo, né? Graças a Deus eu tenho um pai que é cristão e que ele me ajuda. Então, o que acontece? Ele sempre me dava esse exemplo e me dá até hoje. Você tá lá no meio de uma rodinha que tá no meio de escarnecedores, né? Pessoas que não são de Deus, pessoas que estão no mundo e etc. Estão falando um monte de coisa errada. Eles estão ali xingando palavrão, estão rindo. E se você ficar ali no meio, o que você vai fazer? Você vai ficar de cara feia? Vai ficar de cara séria? Não, obviamente não. Vamos ser sinceros. Você vai querer rir também. Então, o que acontece? Não é bom a gente ficar nesse meio. Meu pai sempre me deu esse exemplo sempre me ajudou.
todas as vezes que eu tava querendo me enfiar onde que não era pra eu enfiar, ele sempre me dava esse exemplo. Raquel, isso aí vai dar ruim. Eles vão falar um palavrão, vão falar uma coisa que você vai querer rir, você vai querer aprovar, porque você vai estar ali no meio, você não vai querer desaprovar. Entende? E é a real. Então, pessoal, tome cuidado com as más conversações. Vigie, sabe? Você, assim, que é adolescente, é mais na escola, né? Na escola, no trabalho, faculdade, é o que mais tem disso. Má conversação, em todo lugar, até mesmo na igreja. Então a gente tem que estar vigilante em todo lugar. Eu digo na escola, faculdade de trabalho, porque é o lugar que mais tem, né? Mais pessoas e tal, querendo atenção, querendo influenciar as outras. Então, tome cuidado. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque eu estudo. Eu tenho uma escola cheia de adolescentes que não seguem a palavra de Deus, não fazem a vontade de Deus. Então, pessoal, tome cuidado. É algo que eu pratico, que eu tenho que continuar praticando, porque senão vai dar tudo errado, tá bom? Então não entre em um julgo desigual. Não ache que se você está no meio de más conversações, isso vai dar certo, porque não vai. Então, é uma mensagem, é um alerta para você que é cristã, tome cuidado com isso. Porque Deus, eu tenho certeza que se você praticar, né, a palavra dele, não ficar no meio das más conversações, não ficar na rodinha dos escarnecedores, ele vai te honrar. Tá bom, pessoal? Pessoal, fiquem com Deus. Preste muita atenção nesse vídeo. Se não entender alguma coisa, volta de novo. Ou se não, comenta que eu vou responder você, tá? Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus.